Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa casa de luz e de oração. Antes, então, de nós darmos prosseguimento, um recadinho. É com muita alegria que nós vamos receber em Torres esta peça de teatro, no dia 14 de novembro, às 20 horas, no Clube Capesca. A peça Chico Xavier em Pessoa, que é estrelada, pelo Renato Prieto. O Renato Prieto, para quem não conhece, nos filmes Nosso Lar, que está sendo gravado o 3 já, ele é o André Luiz. Então esse querido irmão vai estar aqui em Torres. Não é muito comum, que uma cidade pequena como a nossa consiga receber uma peça deste tamanho, mas a gente foi agraciado com esta possibilidade. Então, para aqueles que quiserem assistir, nós temos os ingressos à venda aqui, com os trabalhadores da Casa Espírita, e lá no Capesca, na lancheria do Capesca, também ficam os ingressos à venda lá. Nos procurem, para que a gente possa viver essa noite maravilhosa junto com o Renato. Então, dando continuidade à nossa harmonização, depois destas belas músicas que o Frank e o Marcelo executam para nós com tanto carinho, nós vamos nos conectar ainda mais neste momento. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, fazer uma inspiração profunda e expirar o ar de uma só vez, inspirando e soltando, ajustando o nosso corpo físico, acomodando os nossos corações, asserenando os nossos pensamentos, para que assim nós possamos estar ainda mais conectados com estes sentimentos e vibrações. Essas vibrações tão amorosas que são preparadas para cada um de nós que aqui vem, e tantos desencarnados que aqui também são trazidos para ser atendidos, para serem instruídos, porque nós seguimos o caminho evolutivo aqui e do outro lado do plano material também. Este caminho não cessa, pois seres imortais que somos, seguimos caminhando no entendimento e no nosso aperfeiçoamento. E juntos agora nós vamos elevar os nossos pensamentos e dedicar os nossos melhores sentimentos, levando lá para as nossas casas, fazendo com que as nossas casas fiquem cheias de sentimentos de amor, de carinho, de acolhimento, que nós possamos começar nos nossos lares aquilo que a gente quer para o mundo, um mundo de paz, um mundo mais acolhedor, um mundo onde a gente possa perceber e acolher as dificuldades dos outros. Vamos levar esses melhores sentimentos e vibrações para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, envolver o nosso planeta em mais amor e carinho, que os nossos governantes sejam tocados pelos sentimentos de coletividade e que os nossos irmãos que neste momento sofrem possam ser envolvidos pela paz do Mestre Jesus, pelo amor de Nossa Mãe Maria. Mais uma vez nós agradecemos a espiritualidade amiga, o nosso anjo de guarda que nos trouxe também até aqui. Pois se estamos aqui numa segunda-feira à noite para pensar e refletir um pouquinho sobre Deus, sobre Jesus,
sobre quem somos, é porque agraciados já somos com esta oportunidade. Muito obrigado, Pai, por tudo e por tanto. Que assim seja. Para a reflexão da noite de hoje, então, nosso irmão Felipe, lá do Boa Nova. Fica à vontade, Felipe. Essa aguinha aqui é para ti. Boa noite a todos. Bastante alegria. Estamos aí novamente. Então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre a renovação para o bem. Todos nós temos necessidades de nos renovarmos. Da mesma forma como, por exemplo, numa poda, numa árvore, quando passa um tempo, tem aqueles galhos que estão secos, alguns quebrados, outros com alguns elementos que vão se introduzindo ali, enfraquecendo a árvore. Então é necessário a poda para poder novos galhos nascerem, ela se renovar, ela ter mais força para crescer com beleza, né? Porque aí o sol consegue pegar com bastante quantidade, pega mais vento também, e nós também temos essa necessidade, assim como esses galhos secos, muitos de nós temos hábitos infelizes, atitudes ainda que nos trazem muitas infelicidades, e é necessário de tempo em tempo a gente analisar quais partes em nós é necessário podar para a gente poder se renovar. A forma de se renovar, a gente pode sintetizar em duas coisas, que seria o conhecimento, né, o conhecimento das leis que regem a vida, e também da prática, da caridade, do amor ao próximo. A grande questão, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, é que a gente acaba muitas vezes se ocupando com o trabalho, com as questões da família, com a sociedade, o tempo vai passando e a gente não faz essa necessária renovação para o bem. E aí é claro que as consequências são inúmeras, angústias, tristezas, depressões, inúmeras. E aí o que me motivou bastante para essa temática é uma frase que está no livro Ação e Reação, que ele diz exatamente o problema quando a gente não se renova para o bem. Aí tem uma parte que um dos instrutores de André Luiz fala assim, se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, que é através então do estudo edificante, que nos educa o cérebro, e o Bezerra de Menezes proporciona o estudo também, né? Acredito que há estudos abertos ao público, para o pessoal se renovar, e também do amor ao próximo, como ele diz aqui, que nos aperfeiçoa o sentimento. Se a gente não faz isso, ele diz assim, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem. Porquanto nada fizemos pela suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Então a gente pode imaginar, por exemplo, não indo muito longe, mas se a gente não faz aquela renovação, hoje, muito provavelmente, a gente continua repetindo as nossas atitudes não tão felizes do dia de ontem, a gente continua repetindo. Mas aqui vai mais além, porque nós reencarnamos e às vezes por causa das ocupações do dia a dia a gente não se renova. Então, aquelas más tendências, atitudes que no passado muito nos criou problema para nós e para várias pessoas que conviveram conosco, a gente encarna, esquecemos aquela experiência, mas continuamos a repetir
aquelas situações infelizes do passado e às vezes se comprometendo cada vez mais na reencarnação. Isso foi comentado pelo instrutor de um caso que ele narrou aqui, que não é o caso especificamente que a gente vai trabalhar aqui hoje, mas era um dos personagens que numa encarnação passada, ele tinha um hábito de buscar aquela suposta felicidade fora do casamento. Então, ele tinha um casamento, mas ficava então buscando fora. E por causa disso, ele muito se comprometeu com ele e com várias pessoas ali envolvidas. Aí esse personagem nasceu de novo, não se renovou e continuou. Aí ele caiu na mesma situação que havia caído na outra encarnação. É o que acontece quando a gente não se renova para o bem. Mas o caso que a gente vai estudar aqui hoje, que está no livro Almas em Desfile, psicografia do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva, o título Almas em Desfile, é como se fosse nós desfilando pelo mundo, com os nossos problemas e dificuldades são narradas no livro, são as nossas mesmas dificuldades. Então, aí dentro desse livro, no capítulo 23, tem um intitulado Tesouro Enterrado. Aí tem um personagem que se chama Levindo Sena. Ele inicia essa narrativa no plano espiritual antes da reencarnação, ele dizendo assim: felizmente, na casa em que vou renascer, não há mais preocupação de tesouro. Árdua luta para banir essa praga. Ele comentando isso com as pessoas lá no plano espiritual antes da encarnação, e perguntaram então, curiosamente, por que isso, por que essa fala, como é que tinha sido a reencarnação anterior dele. Aí ele comentou assim, que o irmão dele, que se chamava Jacinto, então o Jacinto e o Levindo, que está contando essa história, ele diz que ele morava num pequeno sítio em Minas Gerais e ele ouviu algumas informações que numa região tal, próximo de um rio, tinha muitos diamantes. Então ele e o irmão dele, nessa vontade então de adquirir as fortunas, foram até aquela região e ficaram minerando por 12 anos. E conseguiram adquirir muitas fortunas. Imagina sacolas e sacolas de diamantes. Riqueza que eles diziam que era para o resto da vida. Faziam planos, casar, criar filhos, comprar fazendas em sociedade. Então, quando eles achavam que já tinham o suficiente, eles então resolveram voltar para a casa deles e lá aproveitar aquele recurso que eles conseguiram conquistar. Estavam então com dois burros para levar aquela quantidade enorme de riqueza adquirida, e a qualquer barulho que se fazia no percurso, eles que estavam armados, eles levantavam a arma e apontando com aquele medo de que alguém fosse roubar aqueles diamantes. Até que, de repente, no momento começaram a ter algumas discussões por algumas banalidades, aí um acabava revidando, trocavam frases mais amargas, até que, de repente, para espanto do Levindo, que está contando essa história, o irmão levantou a arma na direção dele e ele também pegou a arma e apontou na direção dele. E ambos ficaram ali brigando, se revirando pelo chão, até que o irmão dele, então com aquela arma na mão, deu um tiro bem no peito do irmão dele. E aí começou aquele sangue a cair e ele então foi perdendo os sentidos e desencarnou naquela situação. Mas antes, é importante narrar que antes de ele desfalecer total, ele que também estava com a arma na mão, ainda conseguiu dar um tiro no pé. Não sei porque eu apontei para o Robson, só para ilustrar, que ele até fez, não, imita, Aí ele conseguiu dar um tiro, então, no pé do irmão e desencarnou naquele momento. Tudo bem. O irmão dele
com todo aquele tesouro, né, aqueles diamantes, ele foi até uma fazenda para tentar se recuperar daquele tiro e ficou pensando, o que eu vou fazer? Eu preciso esconder esses diamantes, né, e poder me recuperar, e depois eu volto e pego todos eles. Então ele foi até uma região ali próxima, viu algumas pedras que tinha, que ele conseguiu identificar bastante. Antes ele havia então comprado um grande, podemos dizer assim, tonel para poder botar tudo lá dentro, fez um buracão, colocou lá e as pedras por cima, e ele sabia exatamente onde tinha enterrado. Voltou para a fazenda, tentando se recuperar, mas não conseguiu, havia saído muito sangue e ele desencarnou também, breve tempo depois. Continuando a narrativa, o rapaz que está nos narrando essa história, o Levindo, quando ele havia então levado um tiro no peito e ele então desencarnou ali, ele, quando acordou, ele estava assim meio que sufocando, que ele se deu conta que o irmão dele havia enrolado uma corda no pescoço com uma pedra e jogado no rio para que ele não conseguisse subir na superfície e ninguém encontrasse o corpo. Aí, naquela situação de agonia, um benfeitor espiritual, que viu que ele já estava desencarnado, conseguiu retirar ele daquele corpo e conduzir para um outro local. Mas aí ele ficou lembrando do irmão dele. Eu quero ver o meu irmão. Então, só de pensar, ele já se sentiu atraído até o irmão e viu o irmão que estava sentado em cima, exatamente naquele lugar onde ele havia enterrado, estava em cima daquelas pedras e estava lá. Quando viu o irmão, ele falou, o que você está fazendo aqui? Saia daqui, isso é meu. E aí, né, o rapaz está contando a história, ele saiu dali e veio a saber, depois de muito e muito tempo, que o irmão dele, no plano espiritual, ficou aproximadamente 10 anos sentado naquelas pedras onde tinha muitos diamantes que ali estavam enterrados. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou trazendo essa história. Aí, no plano espiritual, a mãe dos dois, que já havia desencarnado também há muito tempo, estava pensando o que fazer para poder ajudar o filho que estava lá há 10 anos, fixado nos diamantes, mesmo desencarnado sem o corpo, ainda apegado aos diamantes. Para fazer isso, ela então, em diálogos com outros benfeitores espirituais, optaram então pela reencarnação desse rapaz. Elaboraram a encarnação e ele nasceu de novo. Aí, hoje, né, é um moço pobre e triste, recém-casado, entre colonos de vida simples, numa plantação de café. E aguarda-me em breve tempo. Interessante que o irmão dele, então, que havia assassinado ele, na outra encarnação, lembra que numa ele tirou a vida, e na outra ele daria a vida. E o irmão, né, que seria filho, depois, quando o pai estiver mais idoso, ele iria também cuidar dele até o fim. Um ajudando o outro para ambos poderem recomeçar. Tudo bem, essa é uma parte da narrativa. E agora, para a parte final, vem uma questão que é uma situação que representa muitas dificuldades que todos nós temos. Porque aí, então, esse rapaz de nome, não sei por que eu não decorei esse nome ainda. Alguém lembra o nome dele? Jacim, prestando atenção. Então, o Jacim, num novo corpo que nasceu para se renovar, para esquecer aqueles diamantes, no novo corpo. Perguntaram no plano espiritual para o irmão, e os diamantes? E os diamantes?
Essa história aqui é real. Os diamantes devem estar lá até hoje. Quando eu narrei essa história em outro lugar, perguntaram, mas será que sabe mesmo onde é que é a região? Daquela vontade de ir lá, cavocar e pegar? Pois é. Não, sabe que aqui diz a região? Eu nem vou citar muito, de repente alguém vai sair daqui e vai querer lá correr. Mas olha o drama. O irmão, antes de encarnar, dizendo assim, ó, imaginem vocês que Jacinto, reencarnado desde criança, começou a sonhar com os diamantes guardados. Ele havia nascido para esquecer e se renovar numa vida simples. Mas ele estava tão fixado aos diamantes que quando ele ia dormir, saía do corpo, ele ficava ainda fixado naquilo que ele havia enterrado. Muito moço ainda, recebeu favores da doutrina espírita e começou a interessar-se pela mediunidade. Vez por outra, fora do corpo, em serviço espiritual, era atraído à paisagem a que se ligou por tantos anos. Imagina, de repente, numa reunião mediúnica, em que tem oportunidade, às vezes, de sair do corpo, fazer trabalhos abençoados, mas mesmo assim a mente dele levava ele até aquela região. À noite, em desdobramento, buscava as pedras não muito longe de Delfinópolis. Sem que pudesse romper o ouvido com que mergulhara no berço, conhecia por intuição a zona que nos registrara o débito moral. Então, ele, imagina, numa nova encarnação, ele mais ou menos ele tinha essa intuição, essa lembrança, e ele ficava colecionando fotografias daquela região. Ele ficava perguntando para as pessoas que lá moravam, gente que procedesse do sudeste de Minas Gerais, era por ele visada logo. E sonhava que por lá havia um tesouro à espera dele. E agora o que fazer para esse rapaz não voltar de novo numa situação que já havia sido motivo de muito sofrimento para ele? O plano espiritual, a fim de beneficiar esse rapaz, conseguiram inspirar algumas pessoas daquela região para construírem uma grande represa de força elétrica em toda aquela região. Muito bem, e conseguiram, e foi construído. Mas, mesmo assim, o rapaz não sabia disso, ele juntou algum dinheiro e foi até aquela região. Ele lembrava dos locais onde ele caminhava, era tudo igual, mas chegando no ponto exato, ele viu que se tinha algo enterrado ali, estava realmente sepultado sob as águas profundas. Esse drama, esse rapaz, representa, como a gente havia falado, o drama de muitos de nós. Não necessariamente, meus amigos, com relação a tesouros enterrados, mas muitas vezes a atitudes nossas, hábitos doentios, vivenciados em experiências passadas, da qual a gente não se renova, a gente nasce de novo e muitas vezes a gente sai do corpo e volta para aquelas paisagens novamente, nas relações com aquelas pessoas que nós tínhamos no passado, a gente se encontra fora do corpo, dando expansão muitas vezes a conflitos que ora tínhamos e muito nos infelicitou. Como, por exemplo, também pessoas em encarnações passadas que muito se prejudicaram pela maledicência, por exemplo. Falavam mal das pessoas, destruíam lares, desencarnaram, sofreram muito, nascem com a proposta de uma renovação, mas se mantêm muitas vezes ocupados com o trabalho, com as questões familiares, não se renovam
e nos momentos específicos a língua começa a coçar de novo para repetir os desequilíbrios do passado. Muitas vezes, pessimismos que nos afundou em encarnações passadas, nós desencarnamos, encarnamos novamente com aquele pessimismo doentio que muito nos prejudicou. Por isso a necessidade de nos renovarmos, modificarmos esses hábitos. Mas será que é fácil? Algumas pessoas dizem, é tão difícil de mudar um hábito arraigado. A gente não está falando aqui de uma encarnação, mas às vezes de séculos. Quem acha que é difícil mudar uma má tendência, levanta a mão só para a gente ter uma ideia. Praticamente, quantos por cento, Robson? 98%? Esqueceu de levantar a mão. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala com relação a isso? Já adianto, é de impacto. No Livro dos Espíritos, na questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. A gente não falou que era difícil? Onde é que está a dificuldade? Qual é o problema? A resposta, na sequência, nos fala. O que falta é a vontade. Isso aí tem que cair como um impacto para cada um de nós. Porque quantas vezes a gente diz aquele defeito, eu quero me libertar, mas eu não consigo. O que nos falta é a vontade. Porque muitas vezes a gente se compraz naquela má tendência. E diz assim, quão poucos dentre vós fazem esforços. Mas ainda, se a gente tem aquela dificuldade, a gente quer uma ajuda extra, aí na questão 910, nos ajuda, diz assim, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, às vezes, aquela má inclinação, que muitas vezes a gente, de certa forma, ainda se compraz, mas prejudica tantas pessoas, prejudica a nós mesmos. Vamos ter aquela vontade de ainda pedir ajuda aos benfeitores espirituais para a gente conseguir vencer aquela má tendência, porque muitas vezes a gente fica tão preso ao passado. A exemplo, sempre gosto daquele exemplo da mulher de Ló, no Antigo Testamento, quando a família, eles estavam saindo de uma cidade que já estava comprometida, aí um benfeitor espiritual falou, não olhe para trás. Então, Ló e a esposa saíram daquela cidade, mas ela, com aquela fixação no passado, ou naquela situação vivenciada lá, olhou para trás. E o que diz, que a gente entende como um grande símbolo, que ela se transformou numa estátua de sal. Ela se petrificou com aquele olhar para lá. Muitos de nós, sem nos darmos contas, a gente está petrificado com atitudes doentias do passado. Mas que essa renovação nos ajuda a quebrar essa paralisação para a gente conseguir caminhar com mais segurança na direção do futuro. Para nos ajudar nessa renovação para o bem, como nessa obra Ação e Reação nos falou,
que dizia que é através do quê? Do estudo edificante, que nos educa o cérebro, e do amor ao próximo. Com relação ao estudo, a gente ainda pode dividir em duas áreas, que é o estudo sobre as leis, então, que rege a vida, mas também o autoconhecimento. Coisa que muitos de nós talvez não compreenda e deixa para lá. Mas é muito importante para a renovação o autoconhecimento. Mas aí alguém vai perguntar, mas é tão difícil conhecer a nós mesmos? Como fazer isso? No Livro dos Espíritos tem a resposta. Naquela questão 919, em que perguntaram qual é o meio mais eficaz da gente resistir, né, à atração ao mal, aí um sábio da antiguidade, né, Savolo disse, que é conhece-te a ti mesmo. Mas está aí a dificuldade, como conhecer a si mesmo? Aí na sequência tem uma resposta do Santo Agostinho, que ele fala, fazei o que eu fazia quando eu vivia na terra. O que ele fazia, todos nós podemos fazer e devemos fazer para nos renovarmos. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Como é importante fazermos isso. Será que nós temos noção hoje, nesse horário em que nós estamos, quantas leis, quantas pessoas nós ferimos com os nossos más tendências? A gente não tem noção, porque a gente não para pensar. Mas se a gente, antes de dormir, antes de colocar a cabeça no travesseiro, a gente parar e fazer o que o Santo Agostinho fazia, a gente vai ver, meu Deus, no ambiente de trabalho, eu tratei o meu colega de uma forma tão rude. Não devo fazer mais isso. Estou machucando gratuitamente da forma como eu estou agindo. Na família, eu preciso ter mais paciência. Quantas coisas a gente encontra e evita quedas, aflições, que a gente vai colher, talvez, nessa encarnação e em outras, quiçá. Então, o convite para a noite de hoje é uma renovação para o bem, que todos nós podemos fazer e devemos fazer para termos mais paz, que é o que todos nós desejamos. Obrigado pela atenção.